Procon encerra hoje, no Dia do Consumidor, a semana de combate ao endividamento. Consumidores têm aproveitado a ação do Procon para sair do vermelho. Redutores de velocidade começam a funcionar hoje, mas os buracos têm atrapalhado o trânsito. 40 proprietários de terrenos foram notificados na operação da Blitz Urbana de fiscalização da Lei de Muros e Calçadas. E você vai ver também, MAC sofre virada e perde a chance de assumir a liderança do Campeonato Maranhense. O Guará News está no ar. Olá, boa tarde. E a partir de hoje começam a funcionar 3 novos redutores de velocidade na BR-135 em São Luís. Agora os motoristas não podem mais ultrapassar os 60 km por hora. Mas antes de chegarem perto dos radares, os condutores têm mesmo que reduzir a velocidade por conta dos quebra-molas. Mesmo com a instalação dos redutores, o trânsito não está tão tranquilo assim. Os buracos obrigam os motoristas a usarem a outra faixa da pista. 3 novos redutores de velocidade começaram a operar hoje na BR-135. 2 no trecho urbano da área Itaquibacanga e o terceiro nas proximidades da ponte do Estreito dos Mosquitos. No primeiro dia de operação, o trânsito fluiu normalmente e os motoristas reduziram a velocidade, mas não por conta dos radares, e sim por causa dos quebra-molas localizados próximos aos redutores eletrônicos. Outra reclamação é a buraqueira neste lado da BR, que obriga alguns motoristas a circularem pela calçada para desviar dos buracos. Quem dirige pela área questiona a instalação do radar no local. Os buracos não deixam ninguém correr, então eu acho que não precisa do redutor, entendeu? Porque os buracos já é um grande redutor. A partir de agora, a velocidade máxima permitida nesses locais é de 60 km por hora. Quem ultrapassar esse limite de velocidade estará sujeito ao pagamento de multa, que poderá passar dos R$ 500. A multa é aplicada de acordo com o percentual da velocidade do condutor. Quem trafegar com velocidade 20% acima da permitida pagará R$ 85,13. Se o excesso de velocidade ultrapassar entre 20% e 50% do permitido, a multa é de R$ 127,69. Motoristas que forem flagrados com velocidade 50% acima de 60 km por hora pagará multa de R$ 574,62, além de perder 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Quem não se preocupa com o pagamento de multa, mas precisa atravessar a BR próximo aos radares, denuncia que para os pedestres a situação ficou pior. Queria que tivesse pelo menos um sinal de sinalização para ver se realmente eles param na hora certa. A gente fica aqui, ó, desde que hora para passar, demora muito. Os proprietários de terrenos que descumprem a Lei de Muros e Calçadas serão notificados. É que a Blitz Urbana começou nesta semana a nova etapa da operação. Até agora, um balanço positivo. Os donos de terrenos que foram notificados no ano passado cumpriram a legislação. A Lei 4.590 prevê que todos os terrenos da cidade, edificados ou não, são obrigados a possuírem muros e calçadas construídos. A responsabilidade pela construção é do proprietário. No ano passado, a Blitz Urbana iniciou pela área nobre da capital um processo de notificação. Placas instaladas em terrenos irregulares alertavam os proprietários de que o município iniciava um processo de desapropriação. Para que o terreno não fosse desapropriado, o dono tinha que providenciar a construção dos muros e das calçadas. A ação obteve bons resultados. Na área mais cara de São Luís, a Península da Ponta da Areia, praticamente todos os terrenos notificados no ano passado já estão com os muros e calçadas construídos. Mas ainda há exceções. A Prefeitura agora decidiu dar continuidade a essa ação. O primeiro passo foi avaliar a grande operação feita na gestão anterior e identificar daqueles terrenos que foram instaladas as placas se havia ou não a formalização dos processos. Alguns foram resolvidos e outros não haviam nem processos formados.
A Blitz Urbana conseguiu localizar 40 proprietários de terrenos notificados no ano passado que não cumpriram o que determina a Lei de Muros e Calçadas. O processo de desapropriação foi iniciado, caso eles não cumpram as exigências da lei. Um edital de convocação foi publicado na imprensa para que os donos de terrenos irregulares que não foram localizados compareçam à Blitz Urbana. A operação irá continuar por toda a cidade, nós iremos identificar todos os terrenos, assim como aqueles denunciados, área a área, para formalizar os processos de notificação para que o proprietário busque a regularização e, caso seja inerte, nós iremos formar o processo de desapropriação. Bairros de São Luís terão novas linhas de ônibus a partir de domingo. Novos ônibus vão atender a área Itaquibacanga, Coab, Quatraque, Coama e Vinhais. A partir do próximo domingo, 4 novas linhas de ônibus começam a operar em São Luís. Os novos percursos vão atender as áreas Itaquibacanga e Coab Quatraque. O planejamento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes pretende atender 5 regiões da capital. Bom, nós identificamos aqui todas as demandas que tinham de melhoria, até solicitações das associações comunitárias, dos usuários, e comparando isso com a ocupação dos ônibus durante as viagens, então nós fomos identificando áreas críticas que precisavam de receber algum tipo de solução, algum tipo de melhoria. Então esse foi um critério, né, técnico que nós trabalhamos. Com a implantação das novas linhas, 70 mil usuários do transporte coletivo de São Luís vão ser beneficiados, o que poderá diminuir o número de reclamações, principalmente na área Itaquibacanga. Sempre não deixou de não ter um atraso. É muito complicado, porque de manhã cedo para pegar ônibus aqui passa sempre lotado, a gente não consegue pegar ônibus, principalmente quando já vem daqui do Anjo da Guarda para Vila Bacanga, a gente não consegue pegar ônibus, principalmente direto terminal. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes está estudando a implantação de outras linhas em São Luís. Agora, o trabalho, a criação dessas linhas, a ampliação, né, do número de viagens, ele está nascendo associado com questões também, com tratamento que a gente precisa e vai dar, e já, né, estamos com soluções encaminhadas para a área de trânsito, porque não adianta nada, né, você fazer, que chega num ponto que a gente assim fica limitado com soluções de planejamento de transporte, se a gente não der uma fluidez maior no trânsito para poder ter esse tempo de viagem ele mais controlado. A seguir, no Dia do Consumidor, Procon realiza o último dia da campanha de combate ao endividamento. As vistorias nas escolas municipais de São Luís continuam. E segundo a Secretaria de Educação, as visitas devem acontecer durante o ano todo. Além da estrutura, o ensino também é avaliado. Acompanhado de assessores, ele avaliou as condições do prédio, conversou com professores e diretores e entregou kits de material escolar aos estudantes. A determinação do prefeito é que a gente esteja presente. Ele próprio está presente em várias ações. Nós estamos também presentes para vermos em loco o que está acontecendo, como que nós solucionamos, né? Se há um problema, por exemplo, aqui nós temos problema de pichação, como que nós solucionamos para parar com isso, como que nós trabalhamos. Segundo o secretário, problemas de infraestrutura, distribuição de material didático e o trabalho dos profissionais de segurança nas escolas estão sendo solucionados pela secretaria aos poucos. Nós já temos a segurança, o calendário já foi iniciado na época correta, as crianças estão aqui tendo as suas aulas, então nós estamos trabalhando para que nós tenhamos, né, uma qualidade de ensino, uma qualidade de aprendizado das crianças. As visitas nas escolas da rede municipal de ensino começaram desde o dia 1º deste mês. O trabalho de fiscalização nas unidades de ensino deve permanecer durante todo o ano. E com a ajuda da Câmara de Vereadores, a problemática na educação de São Luís deve ser solucionada, acredita Allan Kardec. A Câmara é parceira do Executivo, nós vamos trabalhar junto para fiscalizar, para que tenhamos qualidade de ensino para as crianças. O Procon encerra hoje, no Dia do Consumidor, a semana de combate ao superendividamento. Muitos consumidores buscaram a negociação dos débitos, mas o ideal é sempre planejar como gastar, investir, para não comprometer o orçamento.
Dados da Confederação Nacional do Comércio mostram que 61,5% dos brasileiros estão super endividados e a falta de planejamento na hora de fazer as compras é o principal motivo. A primeira orientação é sempre exigir a informação ostensiva para possuir todas as informações necessárias para o cálculo de se aquela compra cabe ou não cabe no seu orçamento, principalmente quando se fala de crédito bancário. É sempre importante exigir informação desse crédito, as condições, como que ele vai ser absorvido pelo seu orçamento para verificar se isso não vai demandar um endividamento que não seja saudável ao consumidor. A supervisora de Relações de Consumo do Procon Maranhão explica que a educação financeira é essencial para evitar o acúmulo de dívidas. Ela dá dica para os consumidores evitarem o endividamento. Esse tipo de controle depende muito da pessoa. Então, nós preparamos inclusive uma programação de psicologia econômica para trabalhar essa questão do autocontrole, do consumo compulsivo, bem como dos reflexos emocionais que decorrem do superendividamento, prejudicando o consumidor. O controle orçamentário, ele é uma coisa difícil no começo, mas que depois, quando o consumidor vai percebendo os frutos, ele é estimulante. Então, se trata mesmo de uma questão de disciplina. O senhor José Francisco aproveitou a semana de combate ao superendividamento realizada pelo Procon para colocar seus débitos em dias. Ele disse que aprendeu a lição. Livre e alegre, né? Porque todos nós, quando pagamos a conta em dívida, nós ficamos alegres, porque nós trabalhamos para isso, conta em dia. O índice de desemprego diminuiu e os brasileiros estão ganhando mais. Isso facilitou aos consumidores maior acesso ao crédito, o que aumentou a inadimplência, que afeta principalmente os consumidores compulsivos. Eu sou muito compulsiva, aí acabo comprando demais. E o que acontece? Extrapolo, né? Eu gosto muito de bijuterias, aí dependendo da época ou de onde eu estou, eu sempre compro um pouquinho mais do que eu posso. A sugestão do Procon é que a pessoa vá às compras já sabendo o que comprar. Faça pesquisa de preços, prefira pagar à vista e desconfie de ofertas excessivamente vantajosas. É bom seguir as dicas do Procon para não ter depois os transtornos com as dívidas. E acontece em São Luís o primeiro encontro entre presidentes de câmaras do Maranhão. O evento acontece no auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa. Quem tem outras informações é o repórter Joelson Braga. Está acontecendo aqui no auditório da Assembleia o primeiro encontro de secretários de câmaras municipais do estado do Maranhão. Uma das palestrantes é a Cíntia Mota, ela vai falar sobre o repasse do Executivo às câmaras. Cíntia, quando a gente trata desse assunto, qual o maior problema? Atualmente, o maior problema que nós temos com relação a isso é a dificuldade de entendimento da base de cálculo. Quais são as receitas que compõem a base de cálculo para poder fazer o cálculo desse repasse. E hoje a gente vai tentar minimizar essa dificuldade com os vereadores, com os presidentes de Câmara, explicando para eles que a receita hoje ela tem que ser calculada em cima da receita realizada no exercício anterior. Daí a gente calcula pela quantidade de habitantes de cada município para ter como base a receita do ano seguinte. Ok, obrigado, Cíntia. Nada. O evento teve abertura com o presidente da Assembleia, o deputado Arnaldo Melo. Joelson Braga para o Guará News. Ontem mostramos no Guará News a insuficiência de conselhos tutelares para atender a demanda da região metropolitana de São Luís. Existem 7, quando o ideal seriam 10 conselhos. A situação dos conselhos tutelares foi o assunto na Câmara de Vereadores. Representantes de conselhos estão insatisfeitos com o requerimento enviado à Câmara pela Prefeitura, que reduz o mandato dos conselheiros. A duração pode ficar bem abaixo do determinado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. A polêmica começou por conta do requerimento enviado pela Prefeitura da capital, que solicita, em regime de urgência, a votação das modificações na lei que rege os conselhos tutelares. A proposta prevê que o mandato dos conselhos passaria a ter 2 anos e 4 meses de duração. Número esse inferior aos 3 anos determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Representantes do Conselho Tutelar da área Itaquibacanga foram recebidos pelo vereador Professor Lisboa e demonstraram sua insatisfação com a proposta.
já que sequer existe previsão orçamentária para as novas eleições dos conselhos. A nossa posição é cobrar do Executivo Municipal de São Luís que cumpra com o que foi feito no gabinete do prefeito, através do seu assessor, convocou o Conselho Tutelário para que pudesse ser prorrogado o mandato, e isso não ocorreu. E hoje, além do nosso mandato que findou em fevereiro, maio vai terminar o do Centro e junho o da Vila Luizão e Operária. Isso vai trazer um transtorno, um efeito dominó, um caos para a Grande São Luís. Segundo o representante do Conselho Tutelar, o diálogo com a Câmara Municipal será determinante para a discussão deste impasse, visto que a situação dos conselhos em São Luís ainda é precária. No próximo bloco, você vai ver uma entrevista com a cantora e compositora Natália Ferro, que lança o seu EP, que é uma prévia do CD, hoje em São Luís. Caiu mais um invicto no Campeonato Maranhense. O Maranhão buscava a liderança, uma vitória colocaria o MAC na ponta da tabela ao lado do Sampaio. Mas só que esqueceram de avisar o Bacabal, que não tomou conhecimento e com uma virada garantiu a classificação da equipe na semifinal. O Maranhão começou melhor. Invicto até então tomou conta da partida. Após levantamento de Elton, Tica abriu o placar. O resultado dava liderança. Mas em seguida, Anderson empatou o jogo para o Bacabal. O jogo continuou em ritmo acelerado, até que surgiu o nome da partida, Pedro Guzmão, que fez o gol da virada e em seguida ampliou. Zé Maria ainda diminuiu para o MAC, mas já foi tarde demais. Placar final, Bacabal 3, MAC 2. A 9ª rodada do Campeonato Maranhense começa neste fim de semana. E a cantora Natália Ferro lança hoje em São Luís o EP Instante, com composições autorais e interpretação de músicas maranhenses. E ela é a nossa entrevistada de hoje no Guará News. Natália Ferro, muito obrigada pela sua presença aqui no Guará News. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pela sua presença. Natália, para falar a verdade, não é um CD, é um EP. Pode explicar melhor pra gente? EP é um formato que foi relançado, né, porque anteriormente existia o compacto e existia o long play. O compacto lançava poucos singles, para que as pessoas ficassem conhecendo o novo trabalho do artista, e posteriormente era lançado o long play, que era o LP grandão com mais faixas. A mesma coisa é agora o EP, né, quer dizer, extended play, quer dizer que não é só um single, são alguns singles, né, para serem lançados antes do CD propriamente dito, que tem mais faixas, tem um conceito mais extenso. E ele vem com composições autorais e interpretação de músicas maranhenses também. Não, o EP ele vem com músicas autorais, né, músicas com parceiros, né, minhas com parceiros, e uma composição de um compositor daqui de São Luís que está crescendo no cenário, que é o compositor da Pé de Ginja, Paulo César Linhares. E como é que veio essa inspiração agora para compor? Eu não sei, eu acho que é mais transpiração do que inspiração, né? Como eu trabalho com isso, né, e eu realmente gosto muito, em algum momento você tem que passar a sua mensagem, né, tem que mostrar qual é o seu estilo, e aí eu acho que na composição você consegue fazer isso, né? É um anseio de passar a sua visão de mundo, né, o instinto que você tem acerca das coisas, né, das sensações. Acho que é isso. E aí veio, esse CD, ele é um recolhimento de composições minhas anteriores, né, que não foram criadas unicamente para esse trabalho, e de algumas mais recentes. São 4 composições minhas e uma do compositor da Pé de Ginja. Natália, você passeia por ritmos musicais bem distintos, bem diferentes. Isso. Qual é o estilo Natália Ferro? O estilo Natália Ferro
eu não digo nem não ter estilo, mas é a liberdade, sabe? O meu estilo é ser livre. Eu faço música, a música é universal, eu me sinto com liberdade para adquirir a tendência que eu quiser na minha música, o conceito que eu quiser na minha música, mas nesse momento em especial eu tô bem ligada ao rock, né? O meu CD ele tá alicerçado nessa base rock and roll, né? Mas com outros elementos de música brasileira, de música brega, inclusive, de música romântica, pop, música latina. É uma mistura. É uma mistura, mas não é uma mistura muito... Com um estilo definido depois no fim, não é? Exatamente. Porque o produto final do meu trabalho é uma coisa bastante simples. Né, bastante digerível até, bastante simples. Tem forte, tem uma intensidade, né, até porque eu falo de coisas minhas muito profundas, mas o resultado é simples. Natália, você esteve fora do Maranhão fazendo show. Isso. Conta pra gente como é que foi a recepção do público. Foi muito legal. Na verdade, ano passado eu tive 2 experiências muito legais. A primeira experiência foi que o Ale Muniz e a Luciana Simões, a dupla do Criolina, me chamaram para participar com eles da virada cultural em São João da Boa Vista e Botucatu, em São Paulo. E foi muito legal, né, tocar para o público da virada e tudo. A galera é bem ávida de música nova, né? E depois a gente foi convidado para fazer a mostra da canção independente do Banco do Nordeste, e aconteceu em Juazeiro e Souza, na Paraíba. E foi incrível a recepção do público, foi muito legal, muito legal. A gente fez a abertura da mostra nas 2 cidades e foi realmente incrível, porque foi a primeira vez que eu pude testar esse meu formato de som, essa minha nova tendência, né? E eu tive uma receptividade maior do que a que eu esperava, e foi isso que me deu gana para poder fazer agora o registro, para gravar o disco e para lançar. E hoje é o lançamento do EP, que é uma prévia do CD, que vai estar disponível na internet também. Vai, posteriormente. Para todo mundo baixar e acompanhar as músicas. Natália, eu gostaria que você fizesse um convite para o lançamento do CD hoje. Eu queria convidar, então, todo mundo que está assistindo a TV Guará, o Guará News, para hoje, às 8 horas da noite, no Teatro Roxy, Teatro Municipal Roxy, assistir o meu show, participar desse instante comigo, que eu estou dividindo com todo mundo com muito carinho e com muita ansiedade também. Hoje, às 8 horas, no Teatro Roxy, os ingressos estão a R$20 a inteira e R$10 a meia, e chega cedo porque tem poucos lugares. Boa sorte, bom Obrigada. Show! E você pode rever a entrevista com Natália Ferro, assim como as reportagens de hoje do Guará News no site tvguará.com. Aproveite bem o fim de semana, eu volto na segunda-feira ao meio-dia. Até lá, a gente encerra com Natália Ferro. Vamos fazer uma palhinha? Uma palhinha. A capela. Vamos fazer Entre os Dedos, que é uma música do CD de minha autoria. Me satisfaz o poder que exerço sobre ti, sobre tuas pernas e olhos e quadris, e me satisfaz te negar o que em mim nasceu unicamente pra ser teu, porque eu sou mar e você um aprendiz. Eu escolho não ser